Sejam muito bem-vindos a mais um Holy Post. Você já sabe que esse momento nós preparamos para poder trazer uma mensagem para a sua vida através de uma compreensão à luz da Bíblia. Que ela venha a ser o óculos para você conseguir enxergar o mundo através de uma ótica cristã. E é isso que vai nos fazer ter uma mentalidade transformada e crescer juntamente com Cristo. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre como ter uma vida grandiosa. E quando nós falamos isso, muitas vezes nós já nos pegamos pensando que ter uma vida grandiosa é ter riquezas, é ter bens materiais, é ter amizades influentes, é ser uma pessoa influente na sociedade, mas gostaria de falar de uma coisa muito mais essencial do que essas coisas tão externas. E então, eu gostaria de hoje já compartilhar com vocês uma mensagem que está na carta aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 14. É uma carta de Paulo aos Filipenses que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa mensagem aqui, que está contida nessa carta de Paulo aos Filipenses, já nos traz, vamos dizer, um maior conteúdo deste vídeo, que vai falar sobre o contentamento. E quando nós falamos sobre como ter uma vida grandiosa, eu gostaria de te dizer que para você ter uma vida grandiosa, é preciso você aprender a desfrutar das coisas pequenas que existem na sua vida. Isso mesmo, você aprender a dar valor às coisas que para você se tornou tão pequenas que você não consegue enxergar. Nós temos vivido um mundo que nos traz, dentro dessa sociedade tão corrida, por sempre querer conquistar, sempre querer o mais, nós temos vivido o excesso de futuro. Sim, essa perspectiva de sempre querer estar conquistando, de sempre querer alcançar o melhor, de ser o melhor, o mundo nos ensina. Essa geração, ela está sempre querendo, eu preciso mostrar o que eu tenho, mostrar o que eu sou, eu preciso que as pessoas vejam, eu preciso que as pessoas me dê like, eu preciso que as pessoas mostrem o quanto que eu sou bom, e muitas vezes nós estamos vivendo o excesso de apenas correr atrás de coisas que só estão no futuro e nós deixamos de viver o presente. Nós estamos vivendo este excesso de sempre estar correndo atrás de vitórias e nós muitas vezes deixamos de degustar aquelas o qual nós já temos. E enxergar as coisas pequenas, né, é quando a gente começa a dar valor para nossa família. É quando nós começamos a dar valor pela vida o qual Deus já nos abençoou. Um dia eu costumo levantar cedo para ir trabalhar, eu trabalho num horário bem cedo, e quando eu cheguei no meu trabalho, lá por volta de umas 5 horas da manhã, eu parei ali um momento, olhei para o céu e vi que tinha algumas nuvens e o sol começava a tocar aquelas nuvens. Elas estavam meio rosada e uma outra parte delas um pouco dourada. E eu parei e comecei a olhar aquela paisagem linda, sabe, de forma tão gratuita que Deus pintou naquela manhã. E eu comecei a olhar aquilo e eu comecei a ter um prazer, sabe, na vida de ver o quanto que Deus é maravilhoso,
o quanto que Deus nos proporciona coisas que muitas vezes na correria nós perdemos essa perspectiva de valorizar, né? E eu comecei a olhar aquilo e falei, tem pessoas que talvez não possam ter este mesmo prazer que eu estou tendo nesse momento. Pessoas que talvez já faleceram, pessoas que talvez estejam dentro de um hospital, pessoas que estejam numa situação que não proporcione essa coisa que é simplesmente eu parar aqui e observar o céu. E aí eu comecei a ter esta perspectiva de parar, de só projetar o futuro, de só esperar e correr atrás das coisas que eu gostaria de ser, que eu gostaria de conquistar. Eu não estou falando que você não deve ter, né, esta intenção de você querer crescer, mas desde que ela seja saudável para a sua vida. Desde que você aprenda a ter uma vida onde você vai enxergar as coisas pequenas, onde você vai dar valor para as coisas pequenas, onde você vai fazer elas serem importantes na sua vida. E é quando você pega e você fala, poxa vida, eu tenho uma família tão linda. Hoje eu posso chegar, eu posso sentar com os meus pais, eu posso tomar um café com eles, eu posso perguntar como foi o dia deles, eu posso olhar dentro do olho deles, eu posso dizer, eu te amo. Tem pessoas que, infelizmente, não têm hoje esta mesma oportunidade que você. Eu gosto muito de fazer isso porque foi isso que os meus pais plantaram em mim. Os meus pais sempre me disseram para mim, para o meu irmão, que o maior presente deles é nos ver bem. O maior presente deles é nos ver honrando e respeitando eles. O maior presente é nós estarmos perto deles, amando eles. E isto eu vivo de forma intensa porque eu sei que tem pessoas que não têm esta mesma capacidade ou não tem essa mesma coisa que chega a ser até gratificante. Eu agradeço a Deus por poder sentar com os meus pais, de poder fazer caminhada. A gente faz caminhada porque nós gostamos de conversar e observando tudo o que Deus fez, algo que está inculcado na minha vida. Então, eu comecei a ver o quanto que é precioso esses momentos, que se tornam pequenos quando nós simplesmente deixamos de enxergar eles. Como que é prazeroso você poder olhar para o seu filho, você poder brincar com o seu filho, você poder falar, Senhor meu Deus, muito obrigado pela saúde o qual o Senhor deu para esta criança. Pessoas que ao invés de conseguir correr com seus filhos atrás de uma bola, soltar um pipa com a criança, poder brincar de correr atrás da criança, está correndo para um hospital dia e noite. Então aprenda a ser grato por aquilo que Deus já te abençoou, que é o essencial. São essas coisas pequenas que nós vamos deixando para trás, são essas migalhas que nós vamos tratando como migalhas na nossa vida e nós deixamos de enxergar essa grandiosidade que Deus já nos abençoou. Um dia eu levantei, estava indo trabalhar e vi uma pessoa ali dormindo na rua, estava um frio muito intenso e naquele momento eu vi a grandiosidade que é ter um lar, que é ter uma cama onde eu me levantei e ela estava bem quentinha. De poder ter um emprego que Deus abriu a porta para mim, de poder ter um salário para poder trazer mantimento para minha casa, para poder trazer uma vida para minha família. E aí nós começamos a ver o quanto que nós já temos uma vida grande, o quanto que nós já temos uma vida próspera, porque muitas vezes as pessoas elas se perdem. Elas acham que ter uma vida próspera é você ter apenas riquezas, e riquezas como bem material. Mas muitas vezes a maior riqueza das nossas vidas é você não ter que ficar enfiado dentro de um hospital. É você não ter que ficar acamado esperando que pessoas cuidem de você ou esperando que as pessoas falem, ó, hoje você não vai morrer. Nós devemos ter
nós devemos ser muito mais gratos por essas bênçãos que Deus já derramou sobre as nossas vidas e nós começarmos a enxergar o hoje e o agora, viver o hoje e o agora. Viva hoje! Hoje é o momento de você chegar na sua casa, de você olhar para os seus pais e você dizer: eu amo vocês. Eu tenho o maior prazer de ter vocês aqui junto comigo, perto de mim. Seja um filho de verdade, seja um pai de verdade. Ame os seus filhos todo momento, porque se tem uma coisa que é caro nessa terra e que não tem retorno, é tempo. Então dê valor às pequenas coisas, e as pequenas coisas muitas vezes elas estão sendo colocadas de lado porque você está perdendo tempo apenas projetando coisas que não foram feitas para você alcançar agora. Muitas vezes nós insistimos em coisas que não foi feito para nós agora. Insistimos em coisas que muitas vezes não foi feito para nós. Se tem um personagem na Bíblia que me traz um ensinamento muito grande do que é você viver o agora, do que é você ser uma pessoa que realmente vai ter responsabilidade sobre até mesmo as pequenas coisas que são colocadas na sua mão, é José. José, ele não era o primeiro filho. José não era o mais velho. José era o filho mais novo. Logo depois ali nasce Benjamim, mas José, ele era ali o penúltimo filho de Jacó. Mas só que José, ele levou a sério o seu papel de filho. José, ele foi um filho tão bom ao pai, que o pai acreditou nele, que o pai depositou confiança nele. José, ele foi um servo tão fiel na causa de Potifar, que mesmo sofrendo acusação de calúnia, ele não foi levado para ser acusado ali e morto, mas foi poupado. Foi levado para um cárcere. E ali José mostra mais uma vez que não importa o lugar que ele está, a situação não vai fazer com que ele seja moldado por ela, mas ele sempre vai mudar a situação. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa que aprendeu a se contentar com o momento qual está vivendo. E ele passa a exercer uma função dentro daquele cárcere de tal forma que o carcereiro deposita confiança nele, entregando para ele ali o gerenciamento daquela prisão, daquela cadeia. Nós vamos ver que depois José, agindo com grande responsabilidade e também agindo de forma a agradar o coração de Deus e dar um bom testemunho do que é ser um servo do Senhor, ele é levado como governador ali do Egito. Então, este personagem que tem na Bíblia, ele me traz muitos ensinamentos. Este personagem me mostra o quanto que é importante nós termos na nossa vida este potencial e essa perspectiva de contentamento. Porque o que está faltando nas pessoas é se contentar com o que elas têm. É se contentar com hoje, se contentar com agora, se contentar com as coisas o qual você já alcançou. Desfrute delas, viva elas. As outras coisas, elas vão acontecer, mas tudo existe um tempo determinado. Eu quero ler mais alguns versículos que diz assim: o Senhor lhe disse, está em Mateus capítulo 25, versículo 23. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Nós estamos falando aqui de uma parte o qual está falando do servo bom e do servo mau. Do servo que foi fiel àquilo que foi colocado na sua mão. Por mais que era pouco, ele deu o devido valor e investiu seu tempo, investiu ali todo o seu potencial sobre aquilo que foi confiado na sua mão. De tal forma que depois o Senhor reconheceu a sua capacidade de se contentar, de poder viver muitas vezes o que é pequeno. E por isso nós temos uma compreensão do quanto que é importante nós nos alegrarmos com aquilo que Deus já nos deu. De nós nos contentarmos daquilo qual Deus já nos confiou. Muitas vezes nós, como pais,
aquilo que Deus já nos confiou, que é a nossa família, né? Nos contentar com a nossa família, nos alegrar com a nossa família, lutar pela nossa família. Filhos, se contentar com o que seus pais eles podem te dar hoje. Se contentar com aquilo que o seu pai, ele lutou e muito para poder te dar, colocar na mesa, colocar nos seus pés, colocar como uma vestimenta. Isso é honrar os pais. Então o que nós precisamos ter é essa perspectiva de contentamento. Muitas vezes nós não estamos contentes com o nosso trabalho e ao invés de nós darmos um bom testemunho, nós fazemos totalmente diferente, desagradando a Deus e dando um mau testemunho. Que nós possamos ter uma mentalidade transformada, até mesmo nesses aspectos, até mesmo nesses momentos. De tal forma que o Senhor ele vai nos abençoar e ele vai depositar coisas maiores na nossa vida. Mas é preciso nós demonstrarmos nas coisas pequenas. A vida ela é um degrau e muitas vezes tem pessoas que querem pular e pula e acabam caindo. O que eu gostaria de tirar como lição desse versículo é que muitas vezes nós vemos pessoas, né, que não têm as mesmas coisas que nós, muitas vezes não têm até mesmo cargos profissionais, mas aquelas pessoas, elas fazem determinadas tarefas com grande alegria e faz sempre da melhor forma possível, de tal forma que chega até mesmo contagiar a nós. Nós olhamos para essas pessoas e nós falamos assim, como que essa pessoa pode ser tão feliz fazendo isso? Como que essa pessoa ela pode ser tão feliz tendo isto? É o poder do contentamento. É o poder de viver aquilo que ela tem. E muitas vezes essas pessoas, elas vão contagiar tantas outras pessoas que se elas não fizerem aquilo, se elas não estiverem ali, nós sentimos falta. As coisas não saem do mesmo jeito, porque essas pessoas elas aprenderam a dar valor naquilo que elas têm, no momento que elas estão vivendo. E muitas vezes essas pessoas elas aprenderam já a dar valor na vida, que é uma coisa que muitas vezes nós perdemos, o valor à vida. Nós colocamos os nossos objetivos sempre em coisas tão materiais que nós nos esquecemos deste dom maravilhoso que Deus nos trouxe, que é a vida. E é por isso que todo este contexto que eu trouxe, falando sobre você olhar o céu e você conseguir admirar essa maravilha que Deus nos proporcionou, você conseguir ouvir através dos passarinhos eles agradecendo a Deus por mais um dia o qual Deus o abençoou, você conseguir ver as árvores elas dançando ao balançar do vento, falando que o Criador lhes deu um poder de crescimento. Quando nós começamos a olhar a natureza, nós conseguimos ver essa grandiosidade que Deus ele já nos deu, que é a vida. Mas muitas vezes nós colocamos a vida de lado, nós perdemos essa perspectiva de dar valor à nossa vida, porque nós só vivemos o excesso do futuro, o excesso de ter coisas materiais. E é por causa disso que muitas vezes as pessoas elas têm vivido uma vida frustrada, elas têm vivido essas crises de pânico que nós temos, pessoas que vivem em depressão, pessoas que vivem em opressão, pessoas que têm que viver à base de remédio porque elas estão vivendo apenas uma coisa o qual elas não entenderam ou que elas simplesmente descartou, que é a própria vida. Que é você dar valor às coisas que você tem hoje, que é você dar valor à vida que Deus te deu. Você pode levantar, caminhar com suas duas pernas, você pode se alimentar, você pode conversar com as pessoas que você ama, você pode abraçar hoje as pessoas que você ama, você pode se alegrar com as pessoas que você ama, até mesmo seus amigos. A Bíblia ela ensina que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Olha só o quanto que a nossa vida ela pode ser grandiosa quando nós aprendemos a nos contentar com aquilo que nós temos. Quando nós aprendemos a dar valor nas coisas que se tornaram pequenas, porque nós deixamos de ver ela, porque nós só estamos enxergando lá o primeiro lugar no pódio.
Porque nós só estamos enxergando o melhor cargo, porque nós só estamos enxergando porque eu quero ser o melhor dentre os meus amigos, porque eu quero ter o melhor dentre as pessoas com qual eu convivo. Mas muitas vezes você só está querendo ser o melhor, mas você está deixando de ser o melhor para algumas pessoas. Talvez para os seus pais, talvez para a sua esposa, talvez para o seu marido, talvez para os seus filhos. Então é por isso que nós devemos tomar cuidado para não perder essa perspectiva que é a perspectiva de vida. Isso que Deus nos deu de forma tão gratuita e abundante. Que nós possamos dar valor, porque a vida ela passa rápido. E eu gostaria de concluir este conteúdo com uma mensagem que está em Tiago, no capítulo 4, no versículo 14, que diz assim: Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em outra tradução vai dizer que é como um vapor que logo aparece por algum tempo e logo se dissipa. O que eu quero te dizer é: dê valor àquilo que Deus já abençoou na sua vida. Primeiro, a sua vida. Segundo, a sua família. Depois, as coisas que Deus já te proporcionou. Que você dê valor a isso, porque o tempo passa muito rápido. E essas coisas, elas vão ficar para trás. As coisas materiais vão ficar para trás. O tempo vai passar. Talvez você não vai poder mais abraçar a pessoa que você gostaria de abraçar. Talvez você não vai mais viver com as pessoas o qual você gostaria de viver e estar nesse momento. Por isso, dê valor às coisas que se tornaram pequenas, para que elas venham a se tornar grandes e fazer da sua vida uma vida grandiosa.